Nessa videoaula aqui nós vamos falar sobre o projeto de contadores síncronos usando flip-flops do tipo JK. Quando você vai projetar contadores usando flip-flops do tipo JK, esse projeto ele não é um projeto tão imediato como aquele projeto que você faz quando você usa contadores do tipo D, né? Porque o próximo estado que você vai ter no flip-flop, né, quando o flip-flop é do tipo J e K, né, vai depender das entradas J e de K, ou seja, você já tem a dependência de duas entradas e não somente de uma. Então, você tem que ver como tem que ser essas duas entradas J e K para você fazer a transição que você pretende. Dependendo da transição que você vai fazer, você tem uma entrada J e uma entrada K para fazer aquela transição, né? Então aqui nós temos a tabela do flip-flop JK, né? Nós temos que quando as entradas J e K são 0, 0, nós mantemos o estado que nós estamos, né? Ou seja, se a gente está em 0, a gente continua em 0, né? Se a gente está em 1, a gente continua em 1. O que significa isso? Né? Que se o estado é 0, ele continua 0. Se o estado do flip-flop é 1, o estado continua 1. O estado não muda, né? Quando nós temos o J valendo 1 e o K valendo 1, a gente faz o set do flip-flop. Então, independente do valor que Q tinha, Q vai para 1, Q é mandado para 1. Tá? E quando a gente tem J valendo 0 e K valendo 1, né, o Q vai para 0. Ou seja, independente do valor que ele tinha, ele vai para 0. E quando nós temos o 1, nós trocamos o estado. Né? Ou seja, se o estado era 0, ele vai para 1, se o estado era 1, ele vai para 0. Tá? Então, como que nós fazemos o projeto aqui, né? Nós temos que ver as transições que nós temos. Então, veja bem, ó. A gente vai considerar da mesma maneira que antes, né, que J0 é uma função de Q2, Q1, Q0, K0 também é uma função de Q2, Q1, Q0. A mesma coisa para K1, né? K1 é uma função de Q0, Q1, Q2, J1 é uma função de Q0, Q1, Q2 e assim por diante, tá? Mas a gente precisa ver as transições que estão acontecendo aí para a gente ver como que é essa função booleana K0, tá? Então, por exemplo, aqui, no meu estado atual, Q0 vale 0, né? No próximo estado, o meu Q0 vai valer 1, então eu transitei de 0 para 1, fiz uma transição de 0 para 1, né? Então, você vê o seguinte, né? Quando que eu faço uma transição de 0 para 1? Né? Uma transição de 0 para 1, né, ela pode ser feita quando eu troco o estado, né? Porque quando eu troco o estado, se meu estado anterior era 0, né, aqui eu tenho o estado anterior e aqui eu tenho o próximo estado. Se meu estado anterior era 0 e eu troco o estado, eu vou de 0 para 1. E se meu estado anterior era 0 e eu faço um set, né? O que significa um set? Colocar Q em 1, né? Set é colocar Q em 1. Reset é colocar Q em 0. Então, se eu faço um set também, eu consigo que meu flip-flop vá de 0 para 1. Tá? Então, para fazer a troca, eu tenho que colocar J valendo 1 e K valendo 1. Né? E para eu fazer o set, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar J valendo 1 e K valendo 0. Né? Com J valendo 1 e K valendo 0, eu faço o set. Com J valendo 1 e K valendo 1, eu faço a troca. Né? Então, a única coisa que eu preciso garantir aqui, ó, é que meu J vale a 1. Tá? Meu J tem que valer 1. E o K? Não, o K pode ser qualquer coisa. Então, o K é o don't care. O K é um bit irrelevante aqui nesse caso. Tá? O J tem que valer 1, mas o K, o valor de K é irrelevante. E aí você tem outras 4 transições possíveis. Quando você vai de 0 para 0, quando você vai de 1 para 0 e quando você vai de 1 para 1. Né? Vamos analisar essas transições. Ó. Quando eu vou de 0 para 0, quando eu mantenho o meu estado, né? Ou seja, quando o meu estado é 0 e eu mantenho o meu estado, eu vou de 0 para 0. Né? Ou quando eu faço um reset. Porque se eu resetar alguma coisa que já está resetada, essa alguma coisa continua resetada. Né? Então, se eu faço um reset e o valor do flip-flop é 0, o valor do flip-flop continua em 0. Né?
Então, quando eu mantenho, né, eu estou colocando J valendo 0 e K valendo 0. E quando eu faço o reset, que é colocar Q em 0, eu estou fazendo J valendo 0 e K valendo 1. Então veja que o J ele tem que valer 0, né, mas o valor de K é irrelevante. Então, 0x aqui. Tá? O valor de J tem que valer 0, mas o valor de K é irrelevante. Tá? A outra situação, quando eu vou de 1 para 0. Né? Quando que eu vou de 1 para 0? Quando eu troco o estado do meu flip-flop, eu vou de 1 para 0. Ou quando eu faço o reset, quando eu mando o Q para 0, obrigatoriamente, sem me importar com o valor de Q anterior. Tá? Então, quando eu troco, eu tenho que J vale 1 e K vale 1. Quando eu troco. Quando eu faço o reset, eu tenho que J vale 0 e K vale 0. Por quê? Esse valor de J e K são os valores que dão para mim o reset. Né? Então veja que o valor de J é irrelevante, então x, né, mas o valor de K ele tem que valer 1 aqui. Então x1 aqui. Ok? E quando que eu vou de 1 para 1? Quando eu mantenho o meu estado, quando o meu estado é 1, né, ou seja, quando J vale 0 e K vale 0, eu mantenho o meu estado. Era 1, continua 1. Tá? Ou quando eu seto, quando eu mando Q para 1. Tá? Quando que eu mando Q para 1? Quando J vale 1 e K vale 0. Então, quando J vale... Quando J vale 1, né, e K vale 0, né, olha aqui, ó. Quando J vale 1 e K vale 0, eu tenho o quê? O set do Q. Né? Então veja que esse valor é irrelevante, né, x, e esse valor aqui ele tem que ser 0. Né? Então x0. Veja que aqui eu tenho todas as situações, o 0x, x0, 1x, x1. Tá? Então, veja que você não precisa decorar essa tabela aqui para você fazer o preenchimento das colunas J e K aqui, tá? É só você raciocinar da forma como eu falei para vocês, tá? A partir desse conhecimento disso daqui, tá? Você pode fazer o preenchimento da tabela de transição aqui, ou seja, você pode determinar qual que é o J e qual que é o K, né? Para que a transição que você quer aconteça. Então veja aqui, ó. Você está fazendo uma transição de 0 para 1. Né? Então a transição é 0 para 1. Né? Quem que tem que ser o J e quem que tem que ser o K? Né? O J1 e o KX. Então aqui, ó, 1x. Tá? A próxima transição aqui, ó, você fez essa transição, certo? Agora eu vou fazer a próxima transição aqui, ó, é de 1 para 0. Tá? Bom, transição de 1 para 0, né? Transição de 1 para 0 é x1. Então, vou colocar aqui, ó, x1. Certo? E aí você vai completar o resto. Aqui é de 0 para 1. Né? Então, de 0 para 1 vai ser 1x. Depois vai ser x1. Depois vai ser 1x. Depois vai ser x1. Depois vai ser 1x. Depois vai ser x1. Ok? Então, aqui a gente completou a tabela, né? A tabela... para J e para K, para o estado, para o bit Q0, tá? Nós vamos fazer agora a mesma coisa, né, para o bit Q1, tá? Vamos fazer a mesma coisa para o bit Q1. Vou fazer em preto aqui, tá? Então, para o bit Q1, ó, vou fazer a transição de 0 para 0, né? Transição de 0 para 0 é o quê? 0x. Então, vou colocar aqui, ó, 0x, tá? Transição de 0 para 1. Transição de 0 para 1. Vou consultar aqui, ó, transição de 0 para 1 é 1x, certo? E assim por diante, você vai completar essa tabela aqui, tá? Então, aqui, ó, 0x, 1x, depois aqui, ó, x0, né? Depois x1, depois x1. Ok? E também, tá, vai completar aqui a tabela para J2 e K2, né, que vai ser 0x, x0 e x1. Certo? Depois que você fez isso, você vai fazer os mapas de Carnot para K0, J0, K1, J1, K2 e J2. Então você vai fazer 6 mapas de Carnot de 3 variáveis, né? 6 mapas de Carnot de 3 variáveis cada. Ok?
Então vamos fazer esses mapas de Carnot agora. Então vamos aqui preencher os mapas de Carnot para J0 e K0, tá? Vou preencher da forma que eu ensinei para vocês, que é uma forma bastante rápida, né? Então, ó, x1, 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 né? Então aqui, ó, x1, x1, x1 e x1, tá? É interessante você colocar x valendo 1 aqui, tá? Porque aí o mapa de Carnot fica com tudo 1. E o mapa de Carnot com tudo 1 é simplesmente J0 valendo 1, tá? Então você escolhe esse x aqui como valendo 1. Uma coisa que eu quero falar para vocês, não é porque é x que você tem que dar o mesmo valor para todo mundo, tá? Por exemplo, esse x aqui você pode dar o valor 1, mas nada impede você dar o valor 0 para esse, tá? Então você escolhe esses valores de don't care de forma adequada, tá? Não precisa dar o mesmo valor para todos, tá? Vamos preencher o mapa agora para K0, né? Então, para K0, não, na verdade esse daqui foi para K0, né? Certo? Porque eu comecei x1, x1, né? Agora vamos para J0 aqui. Então esse aqui vai ser para J0, tá? Então para J0, ó, 1x, 1x, 1x e 1x, né? Mesma coisa, aqui eu vou escolher x valendo 1, esse x vale 1, esse vale 1, esse vale 1, tá? Então meu J0 vai ser a função identicamente igual a 1. Vamos preencher agora o mapa de Carnot para K1 e para J1, tá? Então para K1, ó, então vamos lá. X, x, né? X, x, 0, 1, 0, 1, xx, 0, 1, xx, 0, 1, xx, 0, 1. O que é interessante aqui, ó? Que esse x e esse x aqui, eles valham 0, tá? Porque aqui fica uma coluna toda de zeros aqui, e que esses dois aqui fiquem sendo iguais a 1, porque aí eu posso fazer esse agrupamento aqui. Se eu fizer esse agrupamento, o K1 vai ser igual a Q0, tá certo? Vamos fazer agora o mapa de Carnot para J1. Então vamos lá, ó. 0, 1, xx. Então, aqui, ó. 0, 1, xx. 0, 1, xx. 0, 1, xx. Então aqui, ó. 0, 1, xx. Mesma coisa, né? É interessante que esses x aqui valham 0, tá? E esses aqui, eles valham 1, tá? Então eu vou agrupar dessa forma aqui. E nós vamos ter que J1 também vai ser igual a Q0, tá? Então J1 e K1, os dois valem 0, tá? Por fim aqui, então nós vamos fazer o mapa de Carnot para K2 e J2, né? Então aqui, ó, x, 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 0, 0, 0, 1, né? Então, x, 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 0, 0, 0, 1, né? X, 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 0, 0, 0, 1. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? É interessante fazer o que aqui, né? Você tornar esse x aqui 0, esse 0, tá certo? Esse daqui 1 e esse daqui 0, porque aí você faz esse agrupamento aqui, certo? E esse agrupamento é o quê? Né? A gente pode ver aqui que ele é um agrupamento Q1, Q0, né? Porque Q1 é o que não está variando aqui e Q0 é o cara aqui que está constante. Então, Q1, Q0. Tá certo? Vamos lá para o próximo agrupamento, né? Então, o próximo agrupamento vai ser o quê? Ó? Vamos colocar 0, 0, 0, 1. Então, 0, 0, 0, 1. X, 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 x. Então, x, 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 x. Mesma coisa aqui, né, gente? Ó, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. E esse x aqui eu coloco valendo 1, né? Então, o J2 vai ser também Q1, Q0. Né? J2 e K2 vai ter o mesmo valor. J2 e K2 vão ter o mesmo valor, né? Porque aqui é 1, Q0. Isso economiza muito circuito, tá? Os dois teriam o mesmo valor, tá certo? Agora nós vamos implementar e simular esse circuito aqui no Proteus, ok? Bom, pessoal, então aqui nós temos o contador síncrono usando flip-flops do tipo JK, né?
Uma coisa que eu não falei, né, é que esse contador aqui, né, ele é ativo em borda de descida do clock, né, por isso que ele tem essa bolinha aqui no clock, tá? E aqui, como vocês podem ver, eu liguei no primeiro flip-flop aqui o J e o K eu liguei em VCC, né? Ou seja, J e K são identicamente iguais a 1 no primeiro flip-flop aí, ok? O SEI que foi usado aqui para os flip-flops JK, né? O SEI que corresponde aos flip-flops JK, do tipo JK, é o 674HC76, tá? Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar aí, né? Então, como vocês podem ver, o 74HC76 ele é um circuito integrado, né, que tem dois flip-flops aí do tipo JK, com clock ativado aí em borda de descida, tá? Então, aqui no segundo flip-flop J e K, eles valem Q, no terceiro flip-flop aqui, né, o J e o K, né, eles valem Q0, Q1, né? Q0 e Q1, certo? Então, J e o K aqui, conforme nosso projeto, vale Q0 e Q1. Então, aqui nós vamos simular esse contador aqui usando o JK, né? O contador síncrono usando o JK. Esse daqui é o bit menos significativo, né? E esse aqui é o bit mais significativo. Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E aí ele volta para o zero e começa a contar de novo, né? 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então essa foi a nossa aula sobre flip-flops do tipo JK. E no próximo tópico aí nós vamos falar sobre registradores e registradores contadores, ok? Então até a próxima aula aí, pessoal.